O CEO disfarçado encontrou uma caixa que pulava o almoço para alimentar o seu bebê. O que aconteceu a seguir? Os corredores dos fundos do Grand Market 12 estavam longe dos corredores polidos da frente. Lá atrás, as luzes fluorescentes zumbiam fracamente, projetando sombras pálidas sobre o cimento rachado. Caixas velhas estavam encostadas em paredes arranhadas, e o ar cheirava a filme plástico, café derramado e algo esquecido. Entre o silêncio, estava um homem com uma camisa cinza de trabalho, uma prancheta debaixo de um dos braços. Liam Reeve. Para a equipe ele era Mike, o novo e calado rapaz da manutenção. Mas por trás do disfarce estava o CEO de uma das maiores cadeias de supermercados do país. Ele não estava ali para conversar, estava ali para observar. Esta era a loja número 12 na sua visita de um mês, com 11 filiais para trás, cada uma avaliada com rápida eficiência. Mas esta? Algo o fez parar. Começou com uma caixa chamada Jessica. Ela estava sempre a horas, o seu uniforme impecável, a sua concentração inabalável. Cabelo loiro e um rabo de cavalo solto, olhos cansados que raramente se iluminavam. Mas o que mais chamou a atenção de Liam foi que ela nunca almoçava. Todos os dias, ao meio-dia, ela recusava a comida com um sorriso educado, segurando uma sacola de tecido perto de si e afastando-se. Quando os colegas de trabalho insistiam, ela apenas dizia: "Não estou com fome." Liam observava e perguntava-se. Na quinta-feira, ele encostou-se à moldura de uma sala de armazenamento, fingindo ajustar uma lâmpada. Jessica continuava a olhar para o relógio e depois para o telemóvel. No momento em que a campainha do intervalo tocou, ela desapareceu, em direção à cave, e não à sala de descanso. Ele seguiu-a, silencioso, mantendo a distância. Mas a escadaria ficou mais fria quanto mais eles desciam. Jessica moveu-se rapidamente, parando apenas numa porta cinzenta e simples. Ela olhou por cima do ombro, hesitou e depois entrou. Liam chegou à porta, no momento em que ela estava a fechar-se. Ele empurrou-a ligeiramente. O que ele viu parou-o completamente. Um brilho fraco vinha do telemóvel de Jessica, lançando uma luz suave sobre uma antiga sala de armazenamento, cimento nu, caixas empilhadas, um velho balde de esfregona. Mas no centro do chão, em cima de uma manta cuidadosamente dobrada, estava um cesto de verga. Lá dentro, embrulhado num pano macio, estava um bebê. Jessica ajoelhou-se ao lado dele, pegou na criança nos seus braços e beijou-lhe a testa. Ela sussurrou algo. Depois desabotoou gentilmente o seu uniforme e começou a amamentar. Liam ficou paralisado, o corpo dela curvado protetoramente à volta do bebê. A sala fria e desordenada parecia derreter. Havia apenas o zumbido de uma canção de embalar e o calor do amor de uma mãe. Não havia pânico, nem desculpas, apenas uma devoção tranquila e radiante. A mente de Liam deu voltas. Ela não devia ter um bebê ali. Nenhum gerente permitiria. Era contra todas as regras. Mas ele não sentiu raiva, apenas admiração. Há quanto tempo ela estava a fazer isto? Ela ajustou uma pequena ventoinha para o rosto do bebê, depois tocou no telemóvel para verificar uma câmara ao vivo, um monitor de bebê improvisado. Ela estava a sobreviver da única maneira que sabia. A respiração de Liam falhou. Ele já não era um CEO naquele momento, apenas um homem a testemunhar algo cru, humano e corajoso. Ele devia ter se ido embora. Mas ele ficou, invisível nas sombras. Enquanto Jessica arrumava silenciosamente as coisas, ela beijou a filha novamente antes de a colocar de volta no cesto. Depois arranjou cuidadosamente a manta sobre ela. Só quando ela se levantou e se virou para a porta é que Liam finalmente recuou. Ela nunca o viu.
Mas ele tinha visto tudo. Enquanto subia as escadas, o zumbido familiar da loja voltou. Scanners a apitar, carrinhos a chacoalhar, vozes a misturarem-se no ruído de fundo. Mas dentro dele, algo tinha mudado. A prancheta debaixo do seu braço agora parecia um peso morto. A sua missão ali, revisões de eficiência, auditorias de pessoal, de repente parecia pequena. Porque o que ele tinha visto não tinha nada a ver com números ou vendas. Tinha tudo a ver com o coração. Pensei que tinha entrado numa sala de armazenamento. Liam sussurrou, a sua voz mal audível. Mas acho que acabei de entrar no meio de uma história da qual não posso fugir. Jessica Reynolds vivia em cantos tranquilos. De dia, ela estava na caixa 4 do Grand Market, sorrindo educadamente, a escanear mercearias e a perguntar: é tudo por hoje? Com a facilidade praticada de alguém que esconde a fadiga constante. A sua voz nunca falhou, mesmo quando o seu coração falhou. Mas o seu mundo real existia longe dos scanners, piscando, e dos carrinhos de compras. Há 3 meses, ela deu à luz Lisa Grace num hospital do condado, sozinha, sem flores, sem visitantes, apenas o silêncio de uma nova vida a começar, sem celebração. Ela tinha uma vez sonhado em tornar-se professora, uma aluna com notas excelentes, cheia de esperança. Mas esse futuro desapareceu no momento em que o seu namorado se foi com a palavra grávida. Aos 24 anos, Jessica vivia agora num apartamento de um quarto em cima de uma lavandaria. Trabalhava em turnos duplos e não tinha mais ninguém a quem chamar família. Creche, impossível. O seu salário mal dava para a renda, fraldas e leite em pó. Então, ela fez uma escolha. Ela comprou um cesto de verga e forrou-o com as suas toalhas mais macias. Encontrou um monitor de bebê que se ligava ao seu telemóvel. Descobriu um canto escondido na cave de armazenamento, atrás de prateleiras não usadas e velhos baldes de esfregona. Silencioso, escondido, quase seguro. E todos os dias, durante o seu intervalo de 20 minutos, Jessica ia para lá. Ela subia as escadas dos fundos, segurando a sua sacola firmemente, destrancava a porta com uma cópia da chave da manutenção e entrava no seu pequeno mundo. Lá, numa manta limpa, ela levantava Lisa do cesto e amamentava-a em silêncio. Ela observava o peito do bebê a subir e a descer, cantarolava canções de embalar que mal se lembrava, segurava a sua filha como se o mundo lá fora não existisse. Às vezes, ela chorava, silenciosa, suavemente, deixando as lágrimas caírem no bode da Lisa, nunca as deixando chegar às suas bochechas. Esta sala, escura e nua, era o único espaço onde ela podia ser mãe, sem arriscar tudo, porque se alguém descobrisse, ela seria despedida. Ela vivia em constante medo. Cada vez que ouvia passos na escadaria, cada vez que um gerente olhava para ela por muito tempo, cada vez que o seu telemóvel zumbia no seu avental, e ela tinha que fingir que estava tudo bem. Depois veio a terça-feira. Ela tinha acabado de alimentar Lisa e estava a subir as escadas dos fundos quando ouviu vozes em cima, demasiado perto. Shelley, a gerente, estava a falar com o fornecedor mesmo do lado de fora da porta da escadaria. Jessica congelou. O seu coração disparou. O suor acumulou-se nas suas costas. Se ela fosse vista agora, tudo se desmoronaria. Ela esperou, mal respirando. Segundos arrastaram-se. Depois, Shelley virou-se e foi embora. Jessica passou de fininho pelo canto e voltou para o corredor do pessoal, os seus passos firmes, mesmo enquanto o seu corpo tremia. Mais tarde, na casa de banho, ela olhou para o espelho. Pele pálida, olhos com sombras, cabelo desfeito de um coque apressado. Ela apoiou-se na pia, sussurrou. Apenas mais alguns meses, apenas o suficiente para poupar, para encontrar ajuda.
Ela tirou uma pequena meia do bolso, esfregando o tecido macio entre os seus dedos. Ela mantinha-a sempre consigo, algo para segurar quando todo o resto parecia estar a escorregar. Eu estou a tentar, Lisa, ela sussurrou. Prometo, meu amor, a mamã está a tentar. Mas o medo nunca a deixou. Medo da descoberta, de perder o seu emprego, de perder tudo. Ainda assim, todos os dias ela voltava para a cave, para o bebê, para a manta, para o frágil pedaço de 20 minutos esculpido do caos, porque naquela sala escondida debaixo de uma mercearia, Jessica dava todo o amor que tinha, e na quietude daquele espaço tranquilo, o amor era suficiente. Naquela noite, Liam não conseguia dormir. Ele deitou-se no silêncio fraco do seu quarto de hotel, a olhar para a ventoinha de teto enquanto ela girava lentamente acima. Mas tudo o que ele conseguia ver era ela, Jessica, sentada naquela fina manta na cave, os seus braços enrolados à volta de um bebê demasiado pequeno, demasiado quieto. Ele tinha estado em 12 locais nos últimos 3 meses, testemunhado inúmeras ineficiências, desconexões, até mesmo crueldade. Mas nada como isto. Uma jovem numa sala de armazenamento esquecida, a dar tudo o que tinha à sua criança, e ainda assim não era o suficiente. E ela não pediu ajuda. Ela apenas amou. Silenciosamente, ferozmente, em segredo. Às 3 da manhã, Liam levantou-se da cama e abriu o seu portátil. Pela manhã, ele tinha feito algumas compras silenciosas. Naquela tarde, logo depois do seu turno terminar, Liam voltou para a cave. Ele moveu-se rapidamente, cuidadosamente, cada passo deliberado. De debaixo do seu casaco, ele tirou um berço novinho em folha. Madeira branca e limpa, roupa de cama de algodão macio, pequeno o suficiente para caber no canto. Ele colocou-o gentilmente no local onde Jessica sempre punha o cesto. Ao lado dele, ele meteu um pacote de toalhas de bebê frescas, uma garrafa de água purificada e uma pequena garrafa térmica embrulhada em pano para a manter quente. Depois, o toque final. Uma nota, escrita com a sua caligrafia precisa e firme. Ninguém deve criar um filho sozinho. Ele hesitou por um segundo, depois colocou a nota onde seria facilmente vista, dobrada cuidadosamente. Antes de sair, ele pegou em 3 caixas vazias de uma prateleira próxima e empilhou-as cuidadosamente à volta do berço. Não para o esconder completamente, mas apenas o suficiente. Um gesto de respeito silencioso. Um escudo para o seu segredo. Uma promessa de que ele não estava ali para expor, mas para proteger. Naquela noite, Jessica moveu-se pela loja num estado de torpor. Os seus olhos ardiam pela falta de sono. Os seus braços doíam de levantar caixotes durante o turno da manhã, e o seu peito, apertado com a preocupação, ardia com o medo crescente de que Lisa estivesse a começar a ter uma constipação. Assim que o seu intervalo começou, ela correu para a escadaria, a sua sacola agarrada firmemente contra si. Desceu as escadas, passou pela luz a piscar, para a escuridão familiar. Ela abriu a porta da cave e congelou. No início, ela não percebeu o que estava a ver. O berço estava ali, macio, branco, estranho, a sua respiração falhou. O seu primeiro pensamento foi pânico. Alguém nos encontrou. Ela caiu de joelhos ao lado do cesto, onde Lisa ainda dormia, as suas mãos a tremer, enquanto ela levantava a sua filha nos seus braços. Ela pressionou o bebê contra o seu peito protetoramente, os seus olhos a varrerem a sala. O seu coração batia forte. Alguém a tinha denunciado? Isto era algum tipo de armadilha? E depois ela viu a nota. Ela olhou para ela por um longo momento,
com medo até de a tocar. Finalmente, com dedos trêmulos, ela desdobrou o papel e leu as palavras. Ninguém deve criar um filho sozinho. Ela olhou, leu de novo. As lágrimas vieram lentamente no início, a arder, traidoras, mas ela não conseguia pará-las. Elas escorregaram pelas suas bochechas em silêncio, enquanto ela embalava a sua filha para a frente e para trás. Ela não chorava assim há semanas, nem quando ela pulava o jantar para comprar fraldas, nem quando ela ouvia os seus colegas de trabalho a sussurrar sobre o quão pálida ela parecia. Mas esta pequena bondade anônima, desfez-a. Quem quer que tenha feito isto, eles sabiam, mas não a tinham exposto. Eles não a tinham castigado. Eles não tinham tirado a Lisa. Eles tinham ajudado silenciosamente, sem um nome, sem um rosto. Jessica olhou à volta da sala, de repente mais suave nos seus olhos. A ventoinha ainda zumbia. Os canos ainda assobiavam. Mas agora havia um berço, um de verdade, um lugar seguro. Ela deitou Lisa gentilmente no novo berço e observou-a esticar os seus pequenos dedos, pacífica no calor da roupa de cama macia. Jessica estendeu a mão, passando os seus dedos ao longo da madeira. Era real. Era dela, pelo menos por agora. Ela sussurrou: "Obrigado, para ninguém." E enquanto se sentava ao lado do berço, com os joelhos juntos, a cabeça a descansar contra a parede fria, ela permitiu-se respirar de verdade, pela primeira vez em semanas. Jessica começou a notá-lo, o novo rapaz alto com o uniforme da loja que se movia um pouco demasiado silenciosamente, cuja prancheta parecia sempre meio cheia de rabiscos. Ele trabalhava no armazém, mas de alguma forma ele sempre aparecia por perto, geralmente pouco antes de ela se afastar para o seu intervalo. Liam. Ele nunca dizia muito, apenas um aceno no corredor, um educado bom dia. Mas os seus olhos, aguçados e inteligentes, pareciam sempre demorar-se nela por um segundo a mais do que os de todos os outros. No início, ela pensou que era suspeita. Talvez ele tivesse visto algo, talvez ele soubesse. Mas depois veio a pergunta. Aconteceu na sala de descanso do pessoal, ambos a estender a mão para a mesma caneca no balcão partilhado. Jessica, atrapalhada, deixou-o pegá-la. Ele deu um pequeno sorriso, depois disse, completamente do nada: "Então, tens um amaciador de roupa com um cheiro favorito?" Ela piscou. "O quê?" ela perguntou, dividida entre a confusão e a diversão. Ele encolheu os ombros, o seu tom casual. "Notei que algumas pessoas aqui gostam de lavanda, algumas gostam de citrinos. Só queria saber o que tu escolherias." Os lábios de Jessica abriram-se, e pela primeira vez em meses, ela riu. Não uma risada educada, uma de verdade, pequena, quieta, mas genuína. "Essa é a pergunta mais estranha que ouvi a semana inteira," ela disse, ainda a sorrir. Liam sorriu de volta. Vou considerar isso uma vitória. Aquele momento ficou com ela. Era estranho, como alguém podia quebrar o peso de um dia com uma pergunta que não fazia sentido. Mas tinha sido bom, humano. A partir daí, os olhares silenciosos tornaram-se mais frequentes. Não inquisitivos, não invasivos, apenas presentes. Às vezes, eles passavam um pelo outro no corredor, ambos a seguir em direções opostas, e não diziam nada. Outras vezes, eles trocavam algumas palavras na sala de descanso, sobre o quão terrível era o café da máquina de venda automática, ou qual corredor precisava sempre de ser reabastecido. Pequenas conversas, inofensivas, mas não sem significado. Jessica encontrou-se a olhar para o relógio mais vezes durante os seus turnos, não apenas a contar os minutos para ver a Lisa, mas também a perguntar-se se Liam estaria perto da escadaria novamente. Se ele pudesse fazer outra pergunta estranha,
se os seus olhos pudessem encontrar os dela apenas por um momento. Ela disse a si mesma para não pensar demais. Ele estava apenas a ser simpático, mas fazia muito tempo que alguém não era gentil com ela sem uma razão. Uma tarde, enquanto ela estava sentada no chão da sala de armazenamento, a dar biberão a Lisa, ela ouviu passos no andar de cima, mais pesados do que o normal. O seu pulso acelerou, o instinto apertando o seu aperto na filha. Mas eles passaram. Nada aconteceu. Ainda assim, o seu coração demorou mais a acalmar do que devia. Mais tarde naquele dia, de volta à caixa, o sol entrava de forma dura pela janela lateral, lançando um brilho ofuscante na sua tela. Jessica fez uma careta, tentando ajustar a sua posição. Liam passou por ali naquele momento. Ele parou, observando-a a apertar os olhos. Depois, sem uma palavra, ele estendeu a mão e ajustou gentilmente as persianas de plástico acima da caixa. O feixe de luz mudou instantaneamente. Jessica piscou, surpresa. "Obrigada", ela disse suavemente. Ele deu um pequeno aceno e virou-se para sair. Mas enquanto ele se afastava, a mão dele roçou a dela. Apenas um toque leve, mas parou a sua respiração. Ela olhou para cima e por um breve segundo os seus olhos encontraram-se. Não foi longo, nem intenso, apenas parado. Naquele olhar estava algo que nenhum dos dois podia explicar. Um reconhecimento, uma pergunta, uma atração. Jessica desviou o olhar primeiro, o seu coração a correr. Liam hesitou, depois continuou. O resto do turno ficou desfocado. Ela não sabia o que pensar sobre isso. Ela disse a si mesma que não era nada, que o seu coração tinha estado tão fechado por tanto tempo que ela estava a confundir bondade com algo mais. Mas mais tarde, quando ela voltou para a cave, ela encontrou-se a sussurrar para a Lisa. "Sabes aquele homem com a prancheta? Aquele com os olhos silenciosos? A mamã acha que ele vê mais do que ela quer que ele veja." Lisa gargarejou em resposta e Jessica sorriu. Não um sorriso forçado, não um construído para esconder a fadiga, um de verdade, assim como antes. E de alguma forma, naquele pequeno canto escuro do mundo, algo mais tinha começado a crescer, algo inesperado, algo quente. Aconteceu numa quarta-feira cinzenta, quando a chuva lá fora borrava o parque de estacionamento e os trovões zumbiam baixo atrás das nuvens. Jessica estava a acabar o seu turno, a contar o seu dinheiro, quando o intercomunicador fez um clique. "Jessica Lane, por favor, compareça no escritório do gerente." As suas mãos pararam a meio da contagem. Ela não tinha feito nada de errado. A sua caixa estava equilibrada. Os seus turnos estavam sempre a horas. Ainda assim, o seu coração batia forte. Ela caminhou pelo corredor, com o seu crachá a balançar ligeiramente no seu peito. Quando ela abriu a porta, o Sr. Carter, o gerente da filial, estava sentado atrás da sua mesa, com um dossiê aberto e uma expressão tensa. Em frente a ele estava alguém que ela reconheceu instantaneamente. Dana, uma das mais novas funcionárias do chão, com os olhos a brilhar com uma estranha satisfação. O estômago de Jessica afundou. Carter gesticulou para a cadeira em frente a ele. "Jessica, recebemos uma denúncia de que tem usado a sala de armazenamento do andar de baixo para uso pessoal, para um propósito não relacionado com o trabalho." O sangue de Jessica gelou. "Senhor, eu..." Mas ele levantou uma mão. E, além disso, alguns itens do inventário dos fundos, pacotes de leite em pó para bebê, toalhetes para bebê, foram dados como desaparecidos. Foi vista a transportar uma mala para a cave várias vezes. Ela olhou para a Dana. Dana sorriu fracamente, depois desviou o olhar. A garganta de Jessica secou. Ela não podia dizer-lhes a verdade. Ela não podia dizer, "Sim, eu estava lá. Sim, eu trago um bebê porque não tenho mais ninguém, mas eu nunca tirei nada."
A verdade era demasiado perigosa. Então ela engoliu-a. Eu entendo, ela disse, a sua voz mal audível. Enquanto conduzimos a investigação, Carter continuou. Pedimos que se afaste das suas funções temporariamente. Será colocada em licença não remunerada até novo aviso. Jessica acenou com a cabeça. Ela levantou-se, as suas pernas a tremerem por baixo do seu uniforme. Antes de sair do escritório, ela colocou um pedaço de papel dobrado na mesa, a sua demissão. De volta à sala de descanso, ela arrumou os seus poucos pertences numa sacola, a sua garrafa de água, o seu pequeno calendário, uma manta dobrada em que às vezes ela se sentava. Ninguém disse uma palavra. Alguns colegas de trabalho observavam à distância. Sussurros a seguiam enquanto ela saía. Ninguém sabia a verdade. Ninguém sabia que ela tinha acabado de perder tudo. De novo, naquela noite, Liam estava na sala do servidor no andar de cima, onde as gravações de segurança eram guardadas. Demorou-lhe horas a vasculhar através de marcas de tempo desfocadas, mas ele tinha encontrado o que precisava. Ali. Na gravação a preto e branco, podia-se ver Jessica a descer as escadas com a sua mala. Nenhum roubo. Nenhum pacote de leite em pó enfiado debaixo do seu casaco. Apenas ela a mover-se com graça cansada e urgência tranquila, todos os dias, à mesma hora, na mesma porta. Nenhum crime. Apenas uma mãe a desaparecer para manter o seu bebê seguro. Ele copiou a gravação. Depois, usando uma conta de e-mail temporária encriptada, ele enviou o vídeo para a gerência da loja, anexando os clipes com marca de tempo e uma única linha digitada. Falsa acusação. Nenhum roubo ocorreu. A Câmara prova a inocência. Ele não assinou o seu nome. Ele nunca teve a intenção de o fazer. 2 dias depois, Jessica recebeu uma chamada. A voz do Sr. Carter era invulgarmente cuidadosa. Jessica, Nós revimos algumas gravações que nos foram chamadas a atenção. Percebemos que não havia evidências que apoiassem as alegações. Parece que foi um mal-entendido. Gostaríamos de pedir formalmente desculpa e pedir-lhe para voltar. Jessica não falou por vários segundos. Agradeço a chamada, ela disse suavemente, mas não tenho a certeza se posso voltar. Ela terminou a chamada gentilmente. Ele voltou apenas uma vez para recolher algumas coisas que tinha deixado no cacifo do pessoal, e lá estava ele, Liam, encostado à parede junto à escadaria. Ele endireitou-se quando a viu, mas a sua expressão era ilegível. Ela deu um aceno educado. Ele acenou de volta. Eles ligaram-te? Ele perguntou. Sim. Estás a voltar? Ela hesitou. Depois, sem o olhar nos olhos, perguntou. Foste tu que enviaste aquelas gravações? A respiração de Liam falhou, mas o seu rosto permaneceu calmo. Que gravações? Jessica inclinou a cabeça. Aquelas que, de alguma forma, mostraram que eu era inocente. Aquelas a que ninguém devia ter tido acesso, a menos que soubessem exatamente onde procurar. Ele ficou em silêncio, e aquele silêncio disse-lhe tudo. Jessica olhou para as suas mãos. A sua voz era mais suave agora, não zangada, apenas ferida. Por que é que estás sempre lá? Por que é que sabes mais do que devias? Por quê? Parece que estás a tomar conta de mim quando mais ninguém o faz. Liam não respondeu. Ele não precisava. Jessica deu-lhe um último olhar, grata mas confusa, e foi embora. E Liam ficou sozinho no corredor, o peso do que ele tinha feito a pressionar o seu peito. Ele tinha te protegido, mas ao fazê-lo, tinha revelado algo que ele não estava pronto para explicar. Ainda não. Aconteceu numa tranquila tarde de sexta-feira. A loja estava a funcionar mais devagar do que o normal. Música suave a tocar por cima. E Jessica estava na caixa 3,
a escanear latas de sopa e caixas de cereais sem pensar muito. Depois veio o som, um piscar de estática da televisão montada na parede perto do corredor de eletrônicos. O ecrã mudou de um comercial para uma conferência de imprensa ao vivo, um fundo elegante de azul marinho e dourado, o logótipo da corporação de supermercados. Os olhos de Jessica subiram enquanto a câmara se deslocava para um palco. Então as suas mãos congelaram a meio do escaneamento. Em pé no pódio, a falar com confiança no microfone, estava um homem num fato azul marinho sob medida, bem arranjado, equilibrado, familiar, demasiado familiar. A sua respiração falhou na sua garganta. Liam, não com uma camisola polo desbotada, não com botas de trabalho, mas como ele realmente era. A legenda embaixo dizia: Liam Reeve, CEO do grupo Crestmart, revela nova iniciativa nacional. O scanner apitou. O cliente disse algo. Jessica não ouviu. O mundo girou silenciosamente à sua volta, e tudo o que ela podia fazer era olhar para o ecrã, onde o homem em quem ela tinha confiado, sorrido, chorado perto, estava alto, importante e completamente diferente de quem ela pensava que ele era. Mais tarde, naquela noite, Jessica estava no seu cacifo, com as costas direitas, as mãos a tremer. Na sua sacola estava tudo o que ela precisava para deixar este lugar para trás. Ela abriu um pequeno caderno, arrancou uma página e escreveu: Obrigada pela manta, o silêncio, a luz. Obrigada por me deixares acreditar que eu podia ser forte de novo. Mas eu não sou a pessoa para ti. E tu? Tu nunca foste apenas um estranho. É por isso que isto dói. Adeus, Liam. Ela dobrou a nota uma vez, deixou-a gentilmente enfiada dentro da moldura da porta da sala de armazenamento, onde ela sempre tinha entrado silenciosamente, embalando a sua criança perto do seu coração. Naquela noite, Liam chegou depois do horário de fecho. A loja estava quase vazia, as luzes diminuídas. Ele foi para os fundos, desceu a escadaria familiar. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. A porta para a pequena sala de armazenamento rangeu ao abrir. Silêncio. Nenhum arrulhar suave, nenhum zumbido da mini ventoinha, nenhum cheiro de loção de bebê no ar. A manta estava dobrada no canto. O berço improvisado tinha desaparecido. No chão empoeirado, onde a luz do sol nunca chegava, apenas o contorno fraco de onde o cesto costumava estar permanecia, e colada na parede, logo acima de onde a pequena cabeça uma vez descansou, estava a nota. Ele leu-a, uma vez, 2 vezes. Depois ficou muito quieto. As suas mãos enrolaram-se à volta do papel como se ele pudesse desmoronar-se. Ele não falou. Ele não se moveu. Ele simplesmente ficou na sala, onde ele tinha uma vez encontrado um berço secreto, e agora encontrou apenas ausência. Ele tinha pensado que o silêncio a protegeria, que a bondade sem confissão não a magoaria, mas os segredos, mesmo os gentis, deixam cicatrizes quando são revelados tarde demais. E agora, ela tinha se ido. A sala de emergência cheirava a lixívia e a pânico. Choro suave ecoava por trás das cortinas. Os monitores apitavam em aviso rítmico. Jessica sentou-se numa cadeira de vinil rachada, segurando a sua filha contra o seu peito. O bebê, tão pequeno, com apenas 3 meses, ardia em febre. As suas bochechas estavam coradas, a sua respiração superficial. Jessica tinha-a embrulhado em 2 camadas, tentado arrefecê-la com panos úmidos, sussurrado canções de embalar com uma voz trêmula. A enfermeira na recepção tinha sido gentil, mas firme. Podemos interná-la, mas vamos precisar de um depósito parcial ou prova de cobertura. Jessica não tinha nenhum, nem seguro,
nem poupanças. Nada além da manta que agora umedecia com o suor da sua filha. Ela olhou para o chão, os olhos arregalados, o coração a bater forte. A sua mão tremia enquanto ela procurava o seu telemóvel. Depois parou. Ela não tinha mais ninguém a quem ligar. Ela encostou a sua cabeça à parede. Por favor, ela sussurrou. Aguenta, minha menina. A mamama vai arranjar uma solução. Então ela ouviu passos e uma voz familiar, baixa e firme. Eu liguei com antecedência. Jessica virou-se. Lá estava ele na luz pálida do corredor. Liam, já não disfarçado, sem fato, sem prancheta, apenas calças de ganga, uma camisola cinzenta e macia, e algo nos seus olhos que ela não tinha visto antes. Não poder, nem autoridade. Cuidado. Ele passou por ela sem uma palavra. Falou brevemente com a enfermeira. Entregou algo. Momentos depois, a enfermeira voltou. Temos uma cama pronta, pode seguir-me agora. Jessica virou-se para ele, atordoada. O que foi que tu... Liam encontrou os seus olhos. Mais tarde, ele disse gentilmente. Vamos fazer com que ela seja vista primeiro. A sala era pequena, mas silenciosa. Jessica embalou o bebê gentilmente na beira do catre do hospital, os olhos vermelhos, os movimentos lentos. Ela não tinha comido, não tinha dormido. Ela tinha estado a segurar a sua criança por horas, com medo até de piscar. Depois Liam voltou. Sem flores, sem um grande discurso, apenas um saco de papel com leite em pó de bebê, uma garrafa de água quente, um recipiente de arroz com legumes, uma pequena colher e uma chávena de chá de camomila. Ele colocou tudo na mesa de cabeceira. Não tens que ser forte sozinha hoje, ele disse suavemente. Não desta vez. Jessica olhou para ele. Por um longo momento ela não conseguiu falar. Depois os seus ombros começaram a tremer. Ela pegou no chá. Obrigada, ela disse, a sua voz rouca. Eu pensei que tinhas ido embora. Eu fui, ele disse, os olhos fixos no bebê. E foi a pior decisão que tomei em muito tempo. Mais tarde naquela noite, depois de os médicos administrarem fluidos e confirmarem que era uma febre viral, não fatal, Jessica finalmente permitiu-se respirar. O bebê descansava, as bochechas menos coradas. Jessica enrolou-se no canto do sofá ao lado da cama. Ela tentou ficar acordada para ficar vigilante, mas os seus olhos tremeram. O seu corpo cedeu. Ela adormeceu sentada, os seus braços ainda ligeiramente enrolados à sua volta, a chávena de chá fria na mesa lateral. Liam sentou-se por perto, a observá-la com intensidade tranquila. Ele viu como o seu peito subia num ritmo exausto. Ele notou a forma como ela ainda segurava o canto da manta do bebê, mesmo a dormir. Então, lentamente, ele caminhou até ela. Ele pegou numa manta macia de hospital e gentilmente a colocou sobre os seus ombros. Ele sentou-se ao lado dela. Ele não falou. Ele não se moveu. Ele simplesmente ficou através do zumbido dos monitores e dos passos distantes no corredor, através da meia-noite e até ao amanhecer. Em algum ponto no início da manhã, o bebê mexeu-se. Liam moveu-se silenciosamente para o lado do berço, a olhar para baixo. 2 olhos redondos e sonolentos piscaram para ele. Pequenos dedos estenderam-se instintivamente, sem hesitação, e enrolaram-se à volta do seu dedo. Jessica abriu os olhos, mesmo a tempo de ver. Liam em pé sobre o berço, o bebê a segurá-lo. Aquele olhar desprotegido nos seus olhos, terno, cru, destemido. A sua filha, ela estava a sorrir. A garganta de Jessica apertou. Ela sussurrou. Ela? Ela nunca faz isso com estranhos. Liam olhou para ela. Então talvez, ele disse gentilmente, eu já não seja um. A luz do sol derramou-se pelas janelas altas do escritório executivo. Era cedo, silencioso,
O tipo de silêncio que só vinha antes de a cidade acordar. No canto da sala, rodeado por prateleiras de mogno e painéis de vidro, estava algo que ninguém esperava encontrar no escritório de um CEO. Um berço. Pequeno, simples, de madeira pintada de branco, com um forro verde macio. Lá dentro não havia bebê. Apenas uma manta dobrada, um pequeno gorro de malha e uma placa de prata montada acima dele. Onde a melhor coisa que eu já fiz começou. Liam estava em frente a ele, com as mãos nos bolsos, a sua expressão mais suave do que qualquer um no edifício alguma vez tinha visto. Ele recusou-se a movê-lo, mesmo quando o conselho questionou a decoração, mesmo quando os visitantes inclinavam as suas cabeças. Isto, ele tinha dito simplesmente, vai ficar. Jessica sentou-se silenciosamente em frente à sua mesa, com as mãos dobradas no seu colo. O seu cabelo estava enfiado atrás das suas orelhas. Sem maquilhagem, apenas ela. Liam empurrou uma pequena pasta pela mesa. É tua se a quiseres. Um papel de coordenadora de projeto, os mesmos benefícios. Horário flexível. Jessica, ele disse, não abras a pasta. Não posso aceitar, ela disse calmamente. Por quê? Os seus olhos levantaram-se para os dele. Porque eu não quero que as pessoas digam que eu consegui por pena, que eu fui ajudada porque tive um bebê e uma história triste. Liam inclinou-se para a frente. Jessica, ele disse, não te estou a oferecer um emprego porque sinto pena de ti. Eu sei, ela respondeu, mas eu não estou pronta. Não para um escritório, ainda não. Ele acenou lentamente, depois levantou-se e caminhou até ao berço no canto. Os seus dedos roçaram no corrimão. Eu não preciso de uma coordenadora de projeto, ele disse calmamente. Eu não preciso de outra assistente ou de outro relatório. Ele virou-se de volta para ela, os seus olhos firmes. Eu preciso de ti e dela. Eu preciso de uma família. A respiração de Jessica falhou. Passei a maior parte da minha vida a construir coisas, Liam continuou. Empresas, marcas, estratégias, mas nunca construí um lar. A sua voz tremeu, apenas ligeiramente. E tu? Tu construíste um, numa sala de armazenamento, com nada além de uma manta e um biberão. Os olhos de Jessica encheram-se. Ela levantou-se da cadeira, mas antes que ela pudesse falar, Liam caminhou até ela e gentilmente segurou as suas mãos nas suas. Não te estou a pedir para provares nada, ele disse. Eu só quero uma oportunidade para ser a única coisa com que tu e ela podem contar. Semanas passaram e as estações mudaram. Numa tarde dourada, num canto tranquilo de um parque da cidade, 3 pessoas sentaram-se numa manta gasta debaixo de uma árvore. Jessica, descalça, o seu cabelo loiro solto na brisa, encostou-se nos seus cotovelos. O bebê, agora mais gordinho, mais forte, a rir mais, deitou-se entre eles, a chutar e a gargarejar para o céu. Liam sentou-se por perto, segurando um pequeno chocalho, fingindo estar surpreendido cada vez que ele guinchava. O bebê riu, um som cheio e redondo. Jessica sorriu. Não havia medo nos seus olhos agora, nem sombras sob o seu sorriso. Apenas luz do sol, apenas calor. O tipo de paz que vem, não da perfeição, mas da sobrevivência, de passar pelas partes mais difíceis e ainda acreditar em algo bom. O bebê virou-se e estendeu a mão, agarrando as mãos de ambos de uma vez. Jessica olhou para Liam. Ele olhou de volta, os lábios entreabertos num sorriso quieto e incrédulo. Nenhum dos dois falou. Eles apenas observaram a menina entre eles, esta pequena luz que os tinha tirado das sombras. Ela uma vez escondeu a sua filha na parte de trás de uma sala de armazenamento escura, entre caixotes e material de limpeza, com medo de que o mundo a levasse embora se eles soubessem.
Mas o amor tem uma maneira de brilhar através até das rachaduras mais pequenas. E no mais improvável dos lugares, debaixo da luz cintilante de uma cávea empoeirada, 3 pessoas encontraram o seu caminho para a superfície, juntas, para o sol. Se esta história tocou o seu coração da maneira que tocou o nosso, tire um momento para refletir sobre a força silenciosa daqueles que lutam em silêncio, que amam sem condições e que constroem milagres do quase nada. A jornada de Jessica não é apenas uma história. É um lembrete de que mesmo nos cantos mais escuros, o amor encontra uma maneira de brilhar. Se acredita em histórias que curam, inspiram e agitam a alma, certifique-se de subscrever a Soul Stirring Stories. Todas as semanas, nós trazemos-lhe contos reais, emocionais e inesquecíveis que nos lembram a todos do que realmente importa. Clique no sino para que nunca perca uma história que poderia mudar a maneira como vê o mundo, dos nossos corações para os seus. Obrigado por assistir, e nós vemo-nos na próxima história.